Glória a Deus. Queiram tomar os vossos lugares, irmãos, por favor. Glória a Deus. Há uma palavra, irmãos, que o Senhor propôs em meu coração. Eu quero entregar esta palavra para os irmãos nesta noite. Eu coloquei como título nesta mensagem: sendo um empreendedor espiritual. Sendo um empreendedor espiritual. Eu gostaria de pregar esta palavra com duplo sentido. Primeiro, no tocante às nossas atividades diretamente relacionadas com o reino de Deus, levando em consideração, irmãos, a urgência de ganhar almas, a urgência de pregar o Evangelho, porque o arrebatamento está próximo. Jesus breve virá. O relógio de Deus está marcando quase meia-noite. E à meia-noite ouvir-se-á um grito: aí vem o esposo sair ao encontro dele. Jesus breve virá. Glória a Deus. Esse é o próximo e breve grande acontecimento, o arrebatamento. E em segundo lugar, irmãos, compartilhar essa mensagem com os irmãos, no que se refere também às nossas atividades cotidianas, para que você receba sabedoria e também disposição física, mental e espiritual, para ser um empreendedor em negócios de seu interesse profissional e seu interesse financeiro. O que é ser um empreendedor? Empreendedor é aquele que toma a iniciativa de alavancar um negócio. Empreendedor é alguém que sabe identificar as oportunidades e transformar essas oportunidades em um negócio criativo. Para isso, exige-se que a pessoa seja criativa, inovadora, arrojada, persistente e que estabeleça estratégias e metas para alcançar o objetivo. Deus quer que você seja um empreendedor. Desde o antigo pacto até o novo pacto, Deus estabeleceu um modo de vida para os seus filhos, tanto no plano espiritual, como também em planos pessoais. E todo aquele que aplicar os princípios da palavra do Senhor tem sucesso garantido. Nós vamos estudar administração de empresas, vamos estudar marketing, vamos estudar ciências contábeis. Porém, o nosso êxito, seja no plano espiritual, seja no plano ou nos planos pessoais, o nosso êxito vem do Senhor. Porque o que traz sucesso é a bênção do Senhor. E está escrito que aquele que se apoia na palavra de Deus, tudo o que ele fizer prosperará. Glória a Deus! Nós vamos ler, irmãos, o texto de Eclesiastes, capítulo 11. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 6. O que Deus falar para você, que você sentir que é direto para você, escreva. Escreva. Lança
o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7, e ainda até com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Estando as nuvens cheias, derramam a chuva sobre a terra, e caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que a árvore cair, ali ficará. Quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não retires a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas serão igualmente boas. Amém. Queridos irmãos, o livro de Eclesiastes, onde nós lemos esse texto, foi escrito por Salomão, que foi filho de Davi com Batseba. Nós já podemos tirar daqui uma grande lição. Deus transforma a maldição em bênção. Glória a Deus! Glória a Deus! Não é porque algo começou errado que Deus não vai consertar. Ele não escreve por linhas tortas, como o mundo diz aí. Ele endireita o caminho, remove os obstáculos e faz com que a sua bênção se projete sobre aquilo que começou errado. E ele foi rei de Israel entre os anos 970 e 930 antes de Cristo. A grande obra de Salomão foi a construção do primeiro templo de Jerusalém. E Salomão subiu ao trono, sucedendo o seu pai como rei, quando ele tinha 20 anos de idade. Quantos aqui têm entre 20 e 30 anos de idade? Levante a mão, por favor. Fique de pé, por favor. Entre 20 e 30 anos de idade. Glória a Deus. Glória a Deus. Oh, aleluia. Se os irmãos, tem alguém aqui para dar um clique aí? Se os irmãos olharem para estes jovens, nós vamos ter uma ideia do rei Salomão, quando ele subiu ao trono para suceder o seu pai. Muito obrigado, Deus abençoe vocês. Louvamos a Deus pelas vossas vidas e pela vossa juventude. Talvez seja por isso que Salomão escreveu que os jovens devem administrar a juventude de uma maneira inteligente e não devem desperdiçar os seus dias em coisas inúteis, em coisas frívolas, mas deve aproveitar cada dia da sua juventude. E Salomão, apesar da sua juventude, ele era sábio, não somente reconhecidamente sábio dentro dos limites do seu reino, mas ele era internacionalmente conhecido e reconhecido como um homem sábio. A Bíblia diz em 1 Reis capítulo 4, versículo 29, que Deus concedeu a Salomão muita sabedoria, conhecimento profundo e inteligência sem medida. Não havia nada que não estivesse ao alcance do seu intelecto. E Salomão foi um grande empreendedor, porque ele não enterrou o talento que Deus lhe dera
Pelo contrário, ele usou a sua sabedoria para se tornar mais sábio ainda. Glória a Deus! Tanto que ele escreveu: olha, se você vai dar um conselho, dê o conselho para o sábio, porque ele vai receber este conselho para se tornar ainda mais sábio. A Bíblia diz, irmãos, em 1 Reis, capítulo 4, versículo 32, que Salomão desenvolveu uma extensa obra literária e musical. Suas composições chegaram a 3.000 provérbios. E ele escreveu 1.005 cânticos. Quantos aqui já escreveram um cântico? Por favor, levante a mão. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero contar quantos. Fique com a mão levantada, por favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Oh, glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor, irmãos. Maravilhosa. Isso é uma coisa maravilhosa. Nós queremos cantar os cânticos que Deus deu para vocês. E Ele continuará dando. E você que ainda não escreveu, pode pedir, que Ele dá. Ele não tem filhos. Olha, para esse eu dou, para esse não dou. Não, Ele dá para todos. Glória a Deus. Bendito seja o Senhor. O versículo 33 do capítulo 4 de Reis diz que Salomão sabia tudo sobre botânica, desde as grandes árvores até aquelas pequenas plantas que nascem nas frestas dos muros. Salomão escreveu e fez um tratado, e não apenas botânica, mas também como um grande estudioso da natureza. Ele também entendia tudo. A Bíblia diz que ele sabia tudo de animais mamíferos, de pássaros, dos répteis e dos peixes. E também, irmãos, como rei, como administrador, ele desenvolveu uma política administrativa de resultados e implantou no seu reinado uma justiça tributária. Ele estabeleceu vários administradores regionais, estrategicamente colocados em várias localidades do seu reino. E a Bíblia diz em 1 Reis, capítulo 4, versículo 25, que durante o seu reinado, todo o território estava em paz, todos os habitantes viviam em segurança, os habitantes de Israel e de Judá viviam em segurança, tinham saúde, enfim, todos estavam satisfeitos com o que possuíam e não havia lutas de classes. Salomão também fez tratado de paz com outras nações, fez tratados internacionais para impulsionar a navegação e o comércio exterior. E uma outra coisa que ele fez tão maravilhosa, ele implantou no seu palácio protocolos e regras de etiqueta. E as pessoas vinham de longe e ficavam admiradas com todo aquele protocolo, com toda aquela organização. Glória a Deus! Quando nós estudamos aqui como ter a mente de Cristo, nós vimos que uma mente semelhante à mente de Cristo é uma mente organizada. O crente não é uma pessoa desorganizada. Se o crente trabalha em um escritório, você não vai encontrar a mesa dele desorganizada. Amém? Você não vai encontrar lápis que não estejam devidamente apontados. Amém, irmãos? Glória a Deus. Se você quer êxito, já vai anotando tudo isso. Deus vai abençoar a sua vida,
mas você tem que ser uma pessoa organizada. Uma pessoa que use agenda. Uma pessoa que olhe o horário. Uma mente organizada. Então, irmãos, as pessoas, está escrito em 1 Reis, capítulo 4, versículo 34, que as pessoas vinham de todas as nações para ouvi-lo falar. E na maioria eram emissários de reis. Esses que hoje nós chamamos de diplomatas. Eles vinham quando os reis das nações souberam da reputação de Salomão, da sabedoria de Salomão, como as coisas deram certo lá no reino. Eles falaram: nós precisamos fazer como Salomão faz. Vão para lá para aprender com Salomão. E Salomão, irmãos, na sua busca de viver uma vida significativa, porque ele não enterrou o talento que Deus lhe deu, pelo contrário, como já falamos, ele procurou desenvolver ao máximo as suas habilidades. Salomão, no texto que nós lemos, ele nos faz uma exortação. E essa exortação consiste em que nós não podemos ficar parados, paralisados, estacionados pela falta de conhecimento. Salomão nos adverte a usar todas as oportunidades para trabalharmos corajosamente, para trabalharmos com ousadia e com criatividade, para conquistarmos novas capacitações e novas posições. Agora, para isso, evidentemente, é preciso estar disposto a correr alguns riscos. Mas, quando nós fazemos tudo com sabedoria, quando nós fazemos tudo para a glória de Deus, a mão de Deus está estendida para abençoar. O Espírito Santo estará dirigindo e dizendo: este é o caminho, ande nele, não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Em Lucas 19, irmãos, há uma tipologia a respeito da primeira e da segunda vinda de Jesus e do que ele espera de nós, que pode ser aplicada ao propósito desta mensagem. Lucas 19, 12. Jesus disse: certo homem de ilustre nascimento partiu para um país longínquo, a fim de receber para si um reino e depois voltar. E chamando 10 dentre os seus servos, deu-lhes 10 minas, e disse-lhes: negociai até que eu venha. Essa parábola, irmãos, ela evidencia a confiança que Jesus depositou em nós. Jesus confiou e confia em nós, deixando sob a nossa administração parte dos seus bens. Evidentemente, juntamente com essa confiança, ele nos deixou uma agenda de responsabilidades objetivas, definidas, e responsabilidades com tempo certo para a prestação de contas. Ele disse: negociai até que eu venha. E aqui, irmãos, é muito interessante, porque cada um recebeu 10 minas. Assim como cada um de nós temos recebido algo da parte do Senhor. Talvez você tenha pensado no seu coração: ah, eu não recebi nada de Deus. Eu sou salvo, mas é somente para isso. Não, você recebeu algo das mãos de Deus.
Você recebeu dons, talentos, habilidades das mãos de Deus. Você é uma pessoa da confiança de Jesus. E eu acho aqui interessante que, diferentemente da parábola dos talentos, de Mateus capítulo 25, em que um recebera 5, outro 2 e outro 1 talento, aqui diz que todos receberam partes iguais. O que nos lembra a palavra de Jesus em João capítulo 17 e versículo 22, em que ele disse: e eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. E aqui, queridos irmãos, cabe uma pergunta de diagnóstico. O que você está fazendo com as minas, ou com as riquezas, ou com os talentos, os tesouros recebidos? Será que estamos nos comportando como se nada tivéssemos recebido? Ou como se nada tivesse a ver conosco? Porque as minas recebidas representam bens espirituais. E esses bens, eles fazem parte dos tesouros de Deus. A Bíblia fala em Efésios capítulo 2 e versículo 4, em riquezas de misericórdia. Em Efésios capítulo 2 e versículo 7, em riquezas da sua graça. Em Romanos capítulo 2, versículo 4, em riquezas da sua bondade, tolerância e paciência. Em Romanos capítulo 9 e versículo 26, em riquezas da sua glória. Em Romanos capítulo 11 e versículo 33, em riquezas da sabedoria e do conhecimento de Deus. Glória a Deus. Todos os salvos têm direitos a essas riquezas. Todos os salvos têm o privilégio de acessar essas riquezas. E talvez você pergunte: onde estão essas riquezas? Porque em alguns desses temas aí, eu tenho dificuldade. O apóstolo Paulo responde em Colossenses capítulo 2 e versículo 2, que toda riqueza do pleno conhecimento, ela é alcançada mediante o conhecer a Cristo e o viver unidos em amor. E o apóstolo diz que esse foi um mistério que foi revelado a nós. Eu creio que esse mistério está no pacote daquela oração que Jesus fez ao Pai, dizendo: Pai, graças te dou, porque ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos, mas revelaste aos pequeninos, porque esta, Pai, foi a tua vontade. E no versículo 3, ele complementa dizendo que todos os ricos tesouros da sabedoria e do conhecimento estão escondidos em Cristo. Você pode avançar muito mais. Glória a Deus. Você pode realizar algo de impacto para o reino de Deus. Algo que vai abalar a terra. Glória a Deus. Então, todos os tesouros da ciência, da sabedoria, do conhecimento, estão escondidos em Cristo, e você pode acessá-los. E é desse depósito, irmãos, é desse celeiro que o Senhor tira as minas e as destina aos seus servos. Agora, esses tesouros, essas minas, são entregues para serem negociadas, para serem multiplicadas,
para que se evoluam. Elas não podem ser transformadas em objeto de admiração, assim como elas não podem ser escondidas. A ordem é: negociai até que eu venha. Porque, meus queridos irmãos, muitos procuram granjear admiração para os seus dons, para os seus talentos, para as suas minas. Porém, a meta do Senhor não é que nós façamos dos dons, dos talentos, das habilidades um objeto de admiração. Mas a meta do Senhor é que nós dobremos. Ele deu 10, você vai transformar em 20. Aleluia. A próxima negociação não será com 20. A próxima negociação será com mais. Glória a Deus. Então a meta estabelecida pelo Senhor é para que nós dobremos o valor daquilo que Ele nos tem dado. Sejam bens, talentos, dons, oportunidades, dinheiro, ou seja, tudo que nós temos recebido de Deus, devem ser multiplicados. E podem ser multiplicados pela aplicação direta no trabalho do Senhor e pela fidelidade em sua obra. Agora aqui na parábola das minas, há um personagem que escondeu a sua mina em um lenço. Ele ficou com medo de empreender. Ele ficou com medo de negociar. E ele escondeu a sua mina para devolvê-la no momento da prestação de contas. Só que no dia da prestação de contas, esse rapaz, ele foi severamente repreendido. E não só repreendido, ele foi severamente castigado. Na parábola que Jesus contou, em Lucas capítulo 19, versículo 20, diz que ele se aproximou do seu senhor e disse: eis aqui a tua mina que eu guardei em um lenço. O que é um lenço? Um lenço representa sentimentos de incapacidade, sentimentos de insegurança, medo. O lenço representa o complexo de inferioridade, a falta de criatividade. Os que guardam seus talentos em um lenço são aquelas pessoas que vivem lamentando e se justificando, que não produzem por causa do erro dos outros, que não produzem porque os outros não lhes dão oportunidade. Outros têm oportunidade, mas elas não têm oportunidade. Outros são ajudados, mas ninguém lhes ajuda, ninguém lhes dá uma oportunidade. Na realidade, são pessoas que estão com seus talentos, com as suas minas, com seus dons, escondidos em um lenço. Queridos irmãos, Deus nos dá a semente, porque Ele dá semente ao que se propõe a semear. Glória a Deus. Nós estudamos isso aqui há poucos dias. Ele dá o pão para o semeador. Ele sustenta o semeador. Ele paga as contas do semeador. E Ele dá também a semente. O semeador não precisa comer a semente, porque Ele dá o pão para o semeador. Agora, o lenço não é a terra para a semente ser lançada. Enquanto a semente estiver escondida em um lenço, essa semente, ela não entrará em processo de germinação, de crescimento, de floração, do amadurecimento dos grãos e de colheita. Esse episódio, irmãos, de Lucas capítulo 19, ele não terminou
bem para aquele rapaz que não se propôs a negociar com aquilo que recebera. Ele escondeu a mina, ele guardou a mina no lenço. No versículo 24, diz assim: e disse aos que estavam presentes: tirai-lhe a mina e dai ao que tem 10 minas. Mas eles disseram: Senhor, ele já tem 10 minas. Eis a resposta: porque eu vos digo que a todo aquele que tiver, lhe será dado, mas aquele que não tiver, até o que tem, lhe será tirado. O tempo, irmãos, de negociar o que Deus nos tem dado é hoje, é agora. Esse tempo não pode ser adiado. Essa parábola mostra que cada crente redimido, que recebeu algo de Deus, e está em suas mãos, e está sob a sua administração, essa pessoa tem uma responsabilidade sagrada, que é negociar, que é empregar com sabedoria, com inteligência, aquilo que ele recebeu de Deus. Porque cada um de nós, irmãos, temos recebido algo de Deus. Recebemos dons, talentos, habilidades, oportunidades, recursos. Recebemos tempo, o tempo, essas 24 horas que Deus acredita à meia-noite. Ele acredita um tempo que começa a rodar no cronômetro. E nós temos a responsabilidade de empregar com sabedoria aquilo que recebemos de Deus. Como? Através de viver para Cristo, através de atos de bondade, de misericórdia, de compaixão, as orações, a sustentação financeira da obra de Deus, a comunicação com os santos nas suas necessidades, e de tantas e muitas e outras maneiras, queridos irmãos, que nós podemos empregar com sabedoria aquilo que temos recebido do Senhor. Por exemplo, a Bíblia diz que o Senhor nos dá uma palavra erudita, e Ele nos dá a sabedoria para que nós possamos falar esta palavra erudita ao que está desanimado, ao que está cansado, ao que está deprimido, e não falar em qualquer momento, mas Ele nos dá a palavra erudita, e Ele também nos revela o tempo, o momento de falar esta palavra. Glória a Deus. Não guarde esse talento em um lenço. Não esconda o que Deus já deu para você e o que Ele vai dar. E todo aquele que for fiel no serviço para o Senhor e compartilhar aqui na terra, receberá de Deus uma recompensa muito grande. Uma recompensa, meus queridos irmãos, que ocorrerá em 3 momentos. Primeiro, nesta vida. Segundo, no reino futuro, no milênio, porque com Ele reinaremos. Glória a Deus. Ele estará na administração e nós estaremos com Ele. E também, irmãos, na eternidade. Bendito seja o Senhor. Agora tem algo que deve ser considerado, que é o critério da proporcionalidade. Da proporcionalidade. Aqui, nessa parábola das minas, nós vamos encontrar que pela dedicação, pela consagração às coisas de Deus, o Senhor, Ele vai reconhecer
o trabalho, a dedicação. A Bíblia diz que Deus não é injusto para esquecer aquilo que você fez há 20 e tantos anos atrás. Está patente diante do Senhor. Oh, aleluia! E há um galardão, há uma recompensa. Agora, isso é feito de maneira proporcional. Então, tudo o que nós estamos fazendo para Deus importa. Importa o que fazemos e importa como fazemos. Todavia, mesmo quando você ora por uma pessoa e parece que a sua oração não foi respondida, mesmo quando você compartilha o Evangelho e ninguém é salvo, mesmo quando você contribui financeiramente na igreja, mas você não sabe se o seu dinheiro está sendo bem aplicado para ganhar almas para o reino de Deus, ou não está sendo bem aplicado no reino de Deus. Obviamente, na nossa humanidade, é normal a gente querer saber se o que nós estamos fazendo para o reino de Deus é algo que está tendo resultado ou não está tendo resultado. É claro que às vezes nós temos um vislumbre do que Deus está fazendo por nosso intermédio. Quando você vê algo que o Senhor fez por seu intermédio e que fez a diferença na vida de alguém. Todavia, queridos irmãos, embora nós não saibamos como o nosso trabalho será no avançar do reino de Deus, isso não deve impactar, isso não deve paralisar, isso não deve nos deixar estacionados. Devemos continuar orando, devemos continuar compartilhando, devemos continuar contribuindo, devemos continuar servindo. Há uma realidade, irmãos, declarada em 1 Coríntios capítulo 15 e versículo 58, que é o apóstolo dizendo para que nós não desanimemos, para que nós sejamos firmes e constantes e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. E no texto que nós lemos inicialmente, irmãos, o autor do livro de Eclesiastes, que também é conhecido como pregador, ele leva essa perspectiva. No texto que nós lemos, ele pede que as pessoas não se paralisem, não estacionem pela falta de conhecimento, mas aproveitem todas as oportunidades para trabalhar de forma denodada, para se entregar 100%, para avançar, para ser um pouco mais ousados, para trabalhar, para investir com criatividade, para sair da zona de conforto. Como falei para os irmãos, quem sai da zona de conforto está sujeito a correr alguns riscos. Todavia, quando nós fazemos tudo para a glória de Deus, vou repetir, o Senhor se encarrega de nos conduzir em vitória. Agora, como nós podemos viabilizar tudo isso? De uma maneira que nós estejamos seguindo as diretrizes da palavra de Deus. Nós vamos, irmãos, dividir em 5 pontos. O primeiro ponto que o pregador, no texto que nós lemos, ele apresentou é agir. Ou seja, para que nós entremos em ação. A ordem em Eclesiastes capítulo 11, versículo 1 é: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás.
Agora, o que exatamente explica lançar o pão sobre as águas? Será que quando nós jogamos um pedaço de pão sobre as águas, onde vai parar esse pedaço de pão? Ele fica sobre as águas ou ele afunda? Não parece muito lógico, porque um pedaço de pão lançado sobre as águas, ele vai parar lá no fundo. Então, não parece tão lógico que depois de muitos dias nós acharemos um pedaço de pão lançado sobre as águas. Há uma série de interpretações a respeito desse texto. Uma das interpretações é que o pregador, ele estava encorajando as pessoas a serem generosas com os pobres, com aqueles que precisam de alguma ajuda. E eventualmente, quando precisarmos, nós obteremos a ajuda, porque em um tempo nós lançamos o nosso pão sobre as águas. Uma outra interpretação, irmãos, é que o pregador estava se referindo às sementes semeadas na época de inundação, como por exemplo, o rio Nilo. Há um autor que diz que o tempo da semeadura era quando as águas estavam indo para baixo, porque deixavam uma camada argilosa. E a semente, aparentemente ali lançada sobre aquelas águas, ela era depositada naquela camada argilosa e ela produzia uma colheita muito abundante. O ponto aqui seria que depois de muitos dias, o agricultor que lançou a semente sobre as águas, ele colheria o resultado da sua semeadura. Há uma outra interpretação, e acredito que é a mais provável no meu sentir, que Salomão estava se referindo ao envolvimento no comércio. Ele estava exortando a ação do envio de pão, de grãos ou de outros produtos para os seus destinos, através da navegação, através das águas. E no retorno das embarcações, dos navios, aquele que enviou a sua mercadoria para o exterior teria um retorno em dinheiro ou em outros bens. Depois de muitos dias, receberia a recompensa pelo risco naquele investimento sábio. Como se diz, nada arriscou, nada ganhou. O versículo 2, irmãos, faz um ponto similar com o primeiro, porque aqui o pregador diz, reparte com 7, e ainda até com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Aqui nós temos alguns irmãos que estão se dedicando a trabalhar com investimentos. E há uma frase que sintetiza muito a orientação para investimentos, que é: não coloque todos os seus ovos em uma cesta. Ou, em outras palavras, diversifique o seu portfólio de investimentos. Ou seja, em vez de colocar todos os seus recursos, sejam muitos ou sejam poucos, em um investimento, coloque em vários. E o motivo da diversificação
é explicado aqui pelo pregador, porque ele diz: porque você não sabe que mal pode acontecer na terra. Ninguém sabe o que pode acontecer na terra. Então, ele está dizendo: é inteligente diversificar o seu portfólio de investimentos. Então, como nós podemos, irmãos, aplicar esse conselho, que é um conselho financeiro, ao negócio espiritual do rei a respeito da navegação? Porque quando Salomão foi construir o templo, ele procurou de madeiras do Líbano, e o rei Irão fez um acordo com ele para enviar a madeira pelas águas, amarrando uma tora a outra, como se pratica na Amazônia, e a madeira seria enviada, e quando Salomão recebesse, ele desamarraria aquelas madeiras e levaria para ser processada na construção do templo. E aqui, irmãos, perguntamos: como nós podemos aplicar esses conselhos como empreendedor espiritual, ou seja, no negócio espiritual do reino de Deus? Porque nós precisamos agir, nós precisamos entrar em ação, investindo no reino de Deus, investindo aquilo que já recebemos do Senhor, investindo o nosso tempo, investindo os nossos talentos, investindo os nossos tesouros no reino de Deus, porque Deus quer que nós estejamos engajados na expansão do seu reino. E Deus quer que nós apliquemos o nosso tempo, os nossos talentos, os nossos tesouros em diferentes oportunidades. Porque, irmãos, algumas coisas podem falhar, e nós precisamos estar psicologicamente preparados para algumas das nossas semeaduras falharem. O semeador que saiu a semear, 3/4 da sua semente foi perdida, porque não caiu em boa terra, caiu em uma terra pisada, caiu entre os pedregais, caiu entre os espinhos. Apenas 1/4 da sua semente é que foi aproveitada ao cair na terra boa. Então, queridos irmãos, nós temos que diversificar, nós temos que investir o nosso tempo, os nossos talentos, os dons, os tesouros que o Senhor nos confiou em diferentes lugares e em diferentes oportunidades. Porque algumas coisas que nós tentamos fazer para Deus, elas podem falhar, ou pelo menos podem parecer que estão falhando. Nós podemos iniciar um trabalho, esse trabalho, uma igreja, e esse trabalho não ir para frente, não sair do chão. Nós podemos começar um ministério e as nossas forças acabarem. Nós podemos compartilhar o evangelho com alguém e pode parecer que a semente caiu à beira do caminho, ou caiu em solo rochoso, ou caiu entre os espinhos. Então o pregador está nos conclamando para que nós possamos investir o nosso tempo, os nossos talentos, enfim, no reino de Deus, em diferentes lugares, em diferentes situações,
e depois de muitos dias, você vai alcançar o resultado da sua semeadura. A segunda advertência do pregador, eu vou só mencionar, e no próximo domingo nós voltaremos a esse tema. A segunda advertência do pregador é uma advertência para que nós tenhamos cuidados com a inação. Para que nós não fiquemos paralisados, porque não sabemos se aquele é o tempo da colheita ou o tempo da semeadura. Existem coisas que não estão no nosso controle. O agricultor, ele nada pode fazer a respeito da chuva, a respeito do vento, porque isso faz parte do ciclo normal da natureza. Porém, ele pode partir para a semeadura sem olhar o tempo. Ele pode depois partir para a colheita sem olhar o tempo. Em terceiro lugar, reconhecer a providência de Deus. Aqui o pregador disse: assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus que faz todas as coisas. Nós não sabemos todas as coisas. Nós não sabemos como Deus cria a vida. Os nossos conhecimentos de biologia, de mecânica, ainda não são suficientes para que nós saibamos como todo o processo funciona. Sabemos que Deus é o autor da vida. Existem coisas que não estão reveladas. Existem coisas que estão nos mistérios, nos segredos de Deus. E ali devem permanecer, enquanto essa for a vontade de Deus. Mas o autor diz: reconheça a providência de Deus que faz todas as coisas. E em quarto lugar, ele diz: use todas as oportunidades para trabalhar. Glória a Deus. E assim, irmãos, ele diz: semeia pela manhã, mas à tarde não retires a tua mão. Você não sabe qual semente prosperará, se esta ou se aquela, ou se ambas serão igualmente boas. Nós não podemos, irmãos, usar a providência de Deus como uma desculpa para não entrar em ação. Deus providenciará, Deus salvará. Às vezes, eu também oro assim: Senhor, visita fulano de tal. A irmã fulana de tal está passando por necessidades. Vai, Senhor, encontrá-la. Ela está hospitalizada. Visita, Senhor, os encarcerados. E eu fiquei pensando que Deus estava falando para mim: e você, por que você não vai? Está mais perto para você? Porque às vezes, irmãos, nós passamos uma lista de atividades para Deus, passamos uma agenda completa para Deus, enquanto isso nós ficamos de boa. E Deus está falando: pega o seu carro e vai. Então, o pregador aqui, ele está falando: olha, comece pela manhã, semeia a sua semente, à tarde não retires a tua mão. Você não sabe qual vai prosperar, se esta, se aquela. Trabalhe em todas as oportunidades, aproveite todas as oportunidades, vá pela manhã e prossiga trabalhando para o Senhor. No domingo passado, nós fomos desafiados e fomos convocados a oferecer um dia inteiro de trabalho para o Senhor. Um dia inteiro pregando o Evangelho
do Senhor Jesus. Domingo passado, quando se lembram? Domingo passado, nós fomos desafiados para aplicarmos um dia inteiro de trabalho para o Senhor. Isso pode ser chamado de entrar na folha de pagamento de Deus. E Deus é o melhor patrão. Eu quero renovar esse convite para os irmãos, para que nós ingressemos de uma maneira mais focada, de uma maneira mais radical no serviço de Deus. Eu já passei um dia todo envolvido na obra de Deus, mas nunca passei um dia todo pregando o Evangelho de manhã até a noite, lá fora, onde os pecadores perdidos estão. A esta convocação do Senhor para esta igreja. Agora, irmãos, eu li, e com isso vou finalizar. Eu li um testemunho que eu achei muito surpreendente, que foi a conversão de um homem chamado Luke Short. Aos 103 anos de idade, ele aceitou a Cristo. Ele estava assentado em um porão, quando ele se lembrou de uma pregação de um famoso pastor, ainda na época dos puritanos, chamado John Flavel. E ao se lembrar daquela pregação, ele pediu que o Senhor perdoasse os seus pecados. E ele fez um pacto com Deus. E ali, através da morte e da ressurreição de Cristo, ele foi salvo. Ele viveu mais 3 anos. E quando ele morreu, ele mandou que escrevessem na lápide do seu túmulo: aqui está um bebê com 3 anos na graça, que morreu de acordo com a natureza com 106 anos. Porém, meus queridos irmãos, a parte mais notável dessa história é que o sermão que ele se lembrou tinha sido pregado há 85 anos atrás. Quase um século havia se passado, e aquela semente que havia sido semeada no coração daquele homem, chegou o momento que ela germinou. Não desista. Não é porque você não tem conhecimento do resultado. Não é porque você está 10, 15 ou 20 anos orando pela conversão do seu pai, da sua mãe, do seu esposo, ou da sua esposa, ou do seu filho, ou de um parente seu, de um amigo seu. Não é porque ele não se converteu até hoje que o seu trabalho é em vão, tem sido em vão. O seu trabalho não é em vão no Senhor. O seu trabalho tem uma recompensa no Senhor. Ainda que nesta vida você não veja o resultado do seu trabalho, o seu trabalho tem uma recompensa no Senhor. O seu trabalho não é em vão no Senhor. E o Senhor diz: o meu galardão está comigo. Há uma recompensa de Deus para você. O convite é para que nós entremos nesse negócio. Negociai até que eu venha. Aleluia. O convite é para que cada um de nós sejamos um empreendedor espiritual. Ó Senhor, segundo a graça que o Senhor me deu, eu entreguei esta palavra para os teus servos e as tuas servas. Em nossa humanidade, Senhor, muitas vezes, a falta de conhecimento, às vezes, Senhor,
nos traz alguma fraqueza, desânimo, porque não estamos vendo, Senhor, o resultado da nossa semeadura, o resultado dos nossos investimentos, o resultado, Senhor, da nossa pregação. Porém, Senhor, o Espírito Santo vem nos trazer esse despertamento, para que nós, Senhor, tomemos forças, sejamos renovados e possamos, Senhor, partir para esse negócio, até que o Senhor venha. Estejamos negociando com sabedoria, estejamos negociando, Senhor, com inteligência, estejamos, Senhor, negociando com estratégias espirituais, e cremos verdadeiramente que o Senhor cooperará, porque os sinais se seguirão. Em nome de Jesus Cristo, nós nos apresentamos diante de Ti, Senhor, carente, Senhor, do Teu poder, da Tua graça, da Tua misericórdia, carente, Senhor, dos Teus recursos, para que nós possamos desempenhar, Senhor, esta tarefa de uma maneira exitosa. Ó Senhor, abre o entendimento dos meus irmãos e irmãs, Senhor, que porventura não se sintam, Senhor, capacitados para a realização desta grande obra, Senhor, que o Senhor tem comissionado aqueles que já vieram a Ti. Abre, Senhor, os olhos, oh, aleluia, e potencializa, Senhor, supre, Senhor, as incapacidades, remove, Senhor, todo medo, todo complexo, todo sentimento de incapacidade, de inferioridade. Faz, Senhor, aflorar o poder do Espírito Santo já derramado em cada coração, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, amém. Glória a Deus. O Espírito Santo nos chama para que nós tenhamos novas experiências. Quem sabe durante a sua trajetória cristã, você ainda não levou alguém a Jesus. O Senhor, Ele vai abençoar as suas palavras, Ele vai selar as suas palavras, Ele vai fazer com que as suas palavras sejam como flechas certeiras nos corações daqueles a quem você falar. Eu creio que cabe aqui a palavra de Deus quando disse: fazei prova de mim. Glória a Deus, porque você vai falar e o Senhor vai realizar. O semeador saiu a semear, a nossa tarefa é semear. Deixe, porque Deus vai cuidar. Pode ser que Deus deixe você mesmo encarregado da rega, mas pode ser que Deus mande você para outro lugar. Você vai apenas semear, Deus vai mandar o outro para regar. Oh, aleluia. O importante é realizar a obra de Deus.